Feliz Ano Novo, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato. Esse é o nosso compromisso aqui semanal contigo para trazer os principais fatos da política internacional, sempre com a nossa pegada, o nosso olhar, o nosso jeito, a visão popular do mundo. Esse episódio não está sendo transmitido ao vivo, está sendo gravado, porque ele está indo ao ar no dia 31 de dezembro de 2025, o último dia do ano, um episódio especial, um episódio com convidados especiais, com temáticas especiais, mas a gente segue com o mesmo compromisso de te informar aqui, sempre com essa visão popular dos principais cantos do sul global. Eu sou o Lucas Stanislau e está aqui comigo ele, grande figura humana, hoje de verde e amarelo, completamente nacionalista, Rodrigo Durão. Como é que tá, Durão? Eu tô muito bem, Lucas. Muito bem. Olá para você que tá ouvindo a gente nessa quarta-feira, dia 31 de dezembro, já com o pezinho quase em 2026, quando a gente vai ter Copa do Mundo, vai ter o momento de retomar esses símbolos nacionais que por alguns anos foram vilipendiados, sequestrados e capturados por setores menos nobres da nossa sociedade. Ano de Copa do Mundo, ano de eleição, muita disputa sendo jogada por aí, sem contar o Brasil. Para quem está torcendo na Copa, Durão? Olha, Lucas, tô torcendo pro Haiti. E tem uma pista aí do episódio de hoje, esse tema que tá sendo muito pedido pelos ouvintes, tá sendo muito exigido por nós mesmos, né? De trazer o Haiti aqui em pauta. Exato. No estrangeiro. E chegou o dia, porque tem inclusive efeméride pra gente comentar no dia de hoje. E foi um ano muito importante, pro Brasil de importante. fato, o Haiti, ele foi um ano em que teve uma virada aqui no Brasil de fato a respeito da cobertura do Haiti, e a gente se tornou o único veículo de mídia brasileira que tem uma correspondente em tempo integral no Haiti, trazendo notícias em primeira mão, trazendo notícias que não ficam reféns daquele filtro das agências internacionais, que todas elas têm um certo rabo preso com os seus patrões, né? Com muito orgulho a gente faz isso em todos os países orgulho. Que a gente tem correspondência, né, Durão? Exato. Que são a Rússia, a China, a Venezuela e Cuba, onde o Brasil, de fato, realmente fica bandeira e traz para o nosso leitor uma visão em primeira mão do que está acontecendo. O Brasil, de fato, que é um dos veículos que tem a melhor cobertura do noticiário internacional entre a mídia brasileira. Lembrando que aqui é o Estrangeiro, é o ar toda quarta-feira às 11 horas da manhã e está disponibilizado nas redes sociais do Brasil de Fato e também em tocadores de áudio como o Spotify. É isso aí, hoje a gente não tá ao vivo, lembrando mais uma vez, então não dá para você interagir aí com a sua pergunta, o seu comentário em tempo real, mas eu quero do mesmo jeito pedir aqui para você se inscrever no canal do Brasil de Fato, seguir o Estrangeiro nas principais plataformas de podcast, na sua plataforma preferida, por onde quer que você escute a gente. E também acompanhar o site do Brasil de Fato, né? Aproveitando para pedir que você apoie o Brasil de Fato aí em todos os canais possíveis. Vem com a gente fazer o programa junto, porque hoje tem muita notícia, tem muita história pra gente comentar, muita política pra gente discutir. No final do programa tem sim o clássico, sempre aqui contigo, o Festival Terra Plana. Se você ainda não conhece, fica até o final para descobrir. Mas hoje a gente vai debater de fato a conjuntura haitiana. Qual é a situação real do país? De dentro do Haiti, a gente vai trazer a correspondência aqui, a nossa correspondente, para trazer as principais informações, as principais notícias, como se vive no Haiti, o que pensam os haitianos, e aproveitando aí, né, Durão, uma data histórica para o povo haitiano e para toda a América Latina e Caribe, que é o aniversário de independência do Haiti, certo? E não é um mero aniversário de independência, é um marco que deveria ser muito mais falado, muito mais reverenciado e aplaudido. Com certeza. Do que é. Uhum. Daqui a poucas horas, para quem está vendo a gente aí no dia 31 de dezembro, se completam 222 anos da independência do Haiti. Um evento que teve repercussões, teve importâncias muito profundas. Por exemplo, foi o primeiro país que conseguiu uma revolução de independência nas Américas, a independência colonial, uma independência anti-escravagista. Foi uma revolta de escravizados que conseguiu dar um basta à dominação imperialista feita por ninguém menos do que Napoleão Bonaparte, o próprio. A França tinha a colônia de São Domingos, que era a mais rica colônia das Américas, naquele momento, no final do século XVIII, 1789 teve a Revolução Francesa, que acabou
com os seus ideais inspirando a Revolução Haitiana, que começou 2 anos depois, 1791, quando os escravizados do Haiti acreditaram naquele mantra, acreditaram naquelas 3 palavrinhas mágicas faladas por Robespierre e os outros franceses: liberdade, igualdade, fraternidade, e quiseram aplicar também no país deles, né? Então, essa tentativa aconteceu de 1791 e que culminou em 1804 com a Declaração de Independência do Haiti, Lucas. Ou seja, esse lema, liberdade, igualdade e fraternidade, não vale só para os países ricos, vale também para as nações periféricas e colonizadas, né? Por que não? Cadê? Foi isso que eles pensaram, né? Exatamente, foi isso que eles defenderam, a hipocrisia, expondo a hipocrisia da Europa, né? A hipocrisia da Europa, ela pode ser resumida na grande dívida externa que os haitianos tiveram que pagar como multa. Uma punição, né? Uma punição, draconiana. Uma asfixia da economia haitiana. E sabe quando que o Haiti conseguiu pagar essa dívida externa, Lucas? Quando? Você que está vendo a gente, não perde o pé. A gente está falando de 1804. Eles conseguiram a independência, tiveram uma conta para pagar. Essa conta foi paga 150 anos depois, praticamente. 1947. Foi quando o Haiti conseguiu pagar essa dívida externa. Naqueles primeiros anos do século XIX era comum se cobrar pelo reconhecimento dessas nações recentes, né? O Brasil também teve que pagar milhões e milhões na Inglaterra, uma dívida externa que veio rolando até o século XXI, né? Era algo comum na época. Mas me pergunto, quanto que a Inglaterra teve que pagar para ter a sua independência reconhecida, né? Expondo aqui mais uma vez a... Eles não pagam. Exatamente. Não, e teve um agravante aí no Haiti, pelo fato de que foi uma revolução que libertou escravizados. E nenhum país do mundo desenvolvido à época abria mão de escravos. Então, o isolamento do Haiti teve origem também nisso. Ninguém podia dar publicidade, permitir que o Haiti se tornasse um exemplo para outros povos escravizados. Então, já começou o isolamento deles naquela época. A gente vai falar com a Chá? Olha só, que luxo. Que luxo e riqueza. Estreando aqui no estrangeiro. Exatamente. A gente vai falar o que aconteceu e o que está acontecendo no Haiti com o Chá da FOL. Muito bom dia para você, Chá. Prazer estar falando com você pela primeira vez aqui no Haiti. Você que está aí em Pinhon, no norte do Haiti, um grande prazer estar falando com você. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rodrigo. Sim, um grande prazer para mim também. Estou muito feliz com a escolha desse tema para o estrangeiro, nesse final do ano, nessa data tão importante para o Haiti, né, que é a data de amanhã. Então, muito feliz em estar aqui com você. Dafjá, eu já começo te perguntando como é que estão as coisas aí. Preparativos, é uma data em que, para o brasileiro entender, a gente não liga tanto assim para o 7 de setembro, 1822, não são datas assim que a gente guarda com tanto carinho, são muito próximas da nossa vida, né? Eu queria que você começasse falando o que isso representa aí para os haitianos e como é a situação atual aí que você vive no Haiti. As notícias que chegam aqui geralmente pintam um Haiti inviável, muito violento, impossível. Queria que você começasse falando como é que viver no Haiti nesse momento, nesse mês de dezembro de 2025. Bom, não é uma pergunta fácil, né? Porque, na verdade, depende. Depende. Não dá para dizer que está tudo bem. Com certeza não. Tá bastante coisas tão bem complicadas assim, né? Mas também não é uma situação de guerra, que ninguém pode sair para a rua, que ninguém pode fazer nada. Tipo, a vida acontece, né? A vida continua. E essa questão, principalmente da violência, né, que as mídias internacionais relatam tanto, ela é muito localizada, né? Onde eu estou, por exemplo, agora, na cidade do interior, tá tudo tranquilo, assim, inclusive é muito seguro. Tem um problema com isso. Na capital, Porto Príncipe, todo o centro administrativo da capital está realmente tomado sim por gangues. Os próprios poderes políticos não podem acessar, né, o Palácio do Governo, esses lugares.
tem muito controle das gangues também em bairros populares. Não é por acaso, a gente vai falar sobre isso. E, principalmente, eu acho que mais atrapalha a vida do país é a questão das estradas, né? As principais estradas do país, sim, estão controladas por gangues, às vezes completamente bloqueadas. E isso atrapalha muitíssimo a vida do dia a dia. Mas, no mais, em outros lugares do país, como onde eu estou agora, como em muitos lugares de Porto Príncipe também, enfim, os comércios, as escolas, o trabalho, tudo funciona, né? Tudo está acontecendo. Tá difícil também, porque tem muitas questões estruturais, não tem um Estado presente, não tem muita dificuldade de acesso à luz, à água, não tem estradas decentes praticamente. Então tem muitas dificuldades, né? Mas não dá para pintar isso de uma forma assim muito, enfim, como se fosse só violência, só guerra. Não é exatamente isso que estamos vivendo. A situação é muito mais complexa que isso. Então, isso para te responder a primeira, que é a segunda pergunta, na real, que você fez, né? Sim. Bom, lembrando que nesse dia primeiro se comemora também de uma maneira peculiar essa independência, né? A sopa de abóbora. Sopa de abóbora que virou um símbolo de união. Foi uma história bonita que eu escutei aí, Chá. Você deve ter escutado muito mais também, a respeito da solidariedade que os haitianos exercem no dia a dia. E ela se manifesta nesse dia primeiro com a sopa de abóbora da madrugada. As pessoas fazem sopa e ficam passando de casa em casa, né? Deve ser um espetáculo bonito. Você não viu isso ainda, né? Mas promete, né? Pois é, ainda não vi, porque eu cheguei aqui no mês de junho, mas já ouvi muito falar. Eu acho que é um motivo de orgulho para falar sobre a questão da independência. Você falou 7 de setembro no Brasil. A independência do Haiti e do Brasil foram processos muito diferentes, né? Uhum. O processo de independência do Haiti, que foi o segundo país independente das Américas, né? Depois dos Estados Unidos, mas o primeiro, assim, que conquistou a independência por uma revolta de pessoas escravizadas, isso é um grande orgulho do povo haitiano, e até hoje, né? Eles estudam bastante essa história e tem essa consciência muito forte do impacto histórico que isso teve no mundo, na verdade, né? Eu acho que é um exemplo para todos os povos, né, do mundo. Então, é uma data muito importante, sim, apesar de todas as dificuldades que o país viveu depois. E esse lance da Subjumu, ela é muito simbólica, assim. Primeiro porque essa questão da solidariedade na cultura haitiana, ela continua muito presente. É um povo extremamente solidário, um povo que realmente cultiva uma fraternidade, né? Muito mais do que se vê na Europa. Assim, a surjumu era justamente um prato. O jumu é o que chamamos de girimum no Nordeste também, né? Sim, Uhum. sim. Então, é uma palavra A mesma origem, né? Etimologia. que diz indígena, inclusive. Então, isso, enfim, teria que entender melhor o que aconteceu hoje da colonização nesse continente. Mas era um prato que praticamente só os brancos comiam na época da colonização, que as pessoas escravizadas não tinham acesso. E, na verdade, quem popularizou ele depois era a esposa do Jean-Jacques Dessalines, que foi das grandes lideranças, né, da independência do Haiti. Marie Claire Bonin se chamava, e ela acompanhava o Dessalines nas batalhas, né? Inclusive tem um papel muito importante das mulheres no Haiti, que é um papel silenciado também na história. E ela, além de combater ao lado dele, era também enfermeira. E ela acreditava muito na questão nutritiva dessa sopa, que era muito saudável, e quando podia dava também para os soldados. E foi ela que propôs, quando o país se tornou independente no 1º de janeiro, popularizar essa sopa, que era um prato de rico de branco, mas que na verdade era um prato saudável e que todo mundo teria que ter acesso. Então, além disso, tem essa questão do reconhecimento das mulheres também na questão da subjugação. Então, é um símbolo muito forte, assim, né, da independência do Haiti, da luta do povo haitiano e da igualdade de direitos também. E até hoje, até a nova geração, até hoje isso continua. É muito rico ouvir você falar, achar desse aspecto humano, cultural do Haiti, porque o que chega pra gente aqui no Brasil e também para a maioria dos países, né, pelas grandes agências internacionais, é o cenário apocalíptico quase do Haiti, que o Haiti é um estado falido, de fato, há uma crise brutal que estrutura o país, né? Mas pouco ou praticamente nada chega pra gente
sobre esse aspecto humano, esse aspecto cultural e as iniciativas de resistência até do povo haitiano organizado, que a gente vai abordar no episódio de hoje, e também se debruçar um pouco sobre a crise haitiana, porque de fato, como a Chá já mencionou, o país sofre com a violência local, sofre com a ingerência externa, sofre com uma dívida que é histórica, né? Sofre com fenômenos naturais e epidemias que assolaram o país ao longo das últimas décadas, que foram provocadas por ingerência externa. A gente pode entrar aqui também no episódio de hoje, que tem muita coisa pra gente falar. Mas eu quero chamar aqui o nosso comentarista de hoje, que vem convidado ao estrangeiro também participar pela primeira vez aqui, o Paulo Almeida, que é militante do MST do Rio Grande do Sul, ex-coordenador da Brigada de Salines, que morava no Haiti também, tem muita vivência aqui para compartilhar com a gente, e atualmente contribui fixa, né? no Instituto Educar do Rio Grande do Sul e na coordenação estadual do movimento do Rio Grande do Sul, a Brigada que, de fato, como disse Durão, segue lá, né? Segue dando assistência Desde e dando 2010 não batalha no Haiti, em solo haitiano. Paulo, obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso podcast. E eu quero já emendar uma primeira pergunta para você, né? A gente já pincelou aqui alguns principais pontos da Revolução Haitiana nesse marco histórico para a América Latina, para o Caribe, para as Américas como um todo. Mas queria te perguntar, né, o quanto, que você explicasse para a gente, mas você que viveu lá e tem toda essa apropriação da história e da política haitiana, o quanto que a Revolução simbolizou, o quanto de peso ela teve e tem para o Haiti, e o quanto que da crise estrutural que o país vive guarda relação com a punição que o país vem sofrendo, com o castigo ao qual o país vem sendo submetido desde a independência até os momentos atuais. Obrigado, Paulo, pela sua presença. Bom dia, Lucas, Rodrigo, Chá, prazer falar com vocês. Então, o Haiti ele tem uma história muito peculiar, né? O Haiti era um grande produtor de açúcar que fornecia para a Europa. Ele sozinho, uma pequena ilha de 27 mil quilômetros quadrados, produzia um terço do açúcar consumido na Europa. Isso nós estamos falando dos anos finais de 1700, ali 1790 e tal. Que é nesse contexto, logo após a Revolução Francesa, que as lutas por independência no Haiti vão se intensificar. Porque o lema, vocês já mencionaram, né, da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, isso não servia para as colônias da França. Em nenhum momento isso chegou, né, até as colônias. Então, os haitianos, na época, eles também se sentiam, de alguma forma, cidadãos franceses. E esse foi o primeiro ponto de interrogação. Como que na França se faz uma revolução ainda que nos moldes que a gente conhece da Revolução Francesa, mas não chega nas colônias para nós que também somos cidadãos franceses. E aí começam a se organizar as lutas no território haitiano, que já tinha digamos, uma tradição de luta desde Macandal, de 1750 e poucos, aí, que já tentava, com o seu método, né? Tem um livro muito bom, inclusive, que trata a trajetória do Macandal, que se chama O Reino desse Mundo, do cubano Alejo Carpentier. Super recomendo. Então, é nesse contexto que os haitianos vão se organizar. Eu vivia na ilha, na época, né, em torno de 25 mil franceses, colonos, e mais de 500 mil africanos trabalhadores escravizados. Então, isso gerou um caldo imenso, e aí foram 13 anos de lutas, batalhas e tal, até que se chegou a 1º de janeiro, se decretar, né, então, a independência, 1º de janeiro de 1804, a independência haitiana. Isso traz um impacto para o continente todo que vivia sob o trabalho escravizado, né? Nas elites principalmente. Então, houve uma necessidade de isolar o Haiti, porque o Haiti ele foi mais fiel à Revolução Francesa que a própria França, porque ele aboliu a escravidão, né? Ele trouxe liberdade para as pessoas que viviam lá. Então, foi uma revolução impactante no continente, mas ela impactou em 3 continentes. Ela impactou na Europa, por causa disso, né? Pelo comércio que isso representava para a Europa. Ela impactou nas Américas e ela impactou na África. Então, foi uma revolução
extraordinária do ponto de vista histórico e tudo que se viu. Lembrando que quando o Haiti realiza a independência, a França já está sob o comando de Napoleão Bonaparte, né? Uhum. Que todos nós já sabemos as estratégias napoleônicas e de guerra e tudo isso. Então, ela é uma revolução anticolonial, uma revolução anti-escravista e uma revolução antirracista. E ela traz essa contribuição importante para todos nós. É nesse contexto, inclusive, pós-revolução, que Simão Bolívar vai buscar ajuda no Haiti para a independência da Gran Colômbia, né? Dos países da Gran Colômbia. Então, e o Haiti é decisivo nisso, porque o Haiti funcionava como uma ilha autônoma, independente. Claro que ele foi isolado, mas eles tinham o poder político, econômico, enfim, militar desse território que hoje nós sabemos ser o Haiti. E influenciou demais o Bolívar a defender a pauta abolicionista também, né, Paulo? Exatamente. Essa foi a única condição dos haitianos. Nós ajudamos, disponibilizaram barcos, homens, militares, mantimento, mas que o único compromisso que você assume, que Bolívar assumiu, era acabar com a escravidão quando fizesse a independência na Gran Colômbia. Então, essa é a única condição haitiana. Mas teve um preço, né? O Haiti, ele ficou muito isolado, né? E ele veio de uma guerra também. Então, essa guerra destruiu os meios de produção na época do Haiti, né? E muita gente tinha acabado de chegar da África, enfim. E o Haiti vai ser pressionado a assinar uma dívida da independência, Exato, né? Vocês já mencionaram. E isso é considerado a morte da economia haitiana, porque pagou durante quase 150 anos essa dívida. E ela era paga sobre isso. E ela era paga sobre o trabalho dos camponeses. Né? Paulo, se calcula, eu estava vendo um dado que fala que 80% da riqueza produzida no Haiti entre 1804 e 1947 foi para fora do país para pagar essa dívida. 80% do que foi produzido. É muita coisa. É um absurdo isso. Aliás, você teve lá quais anos você teve lá noite, Paulo? Então, o contexto da brigada do Dessalines, né, ela vem pós-MINUSTAH. Nós todos sabemos que o Haiti passou por uma deposição do governo de lá, né? Na época era o Jean-Bertrand Aristide. Em 2004, a ONU, na verdade, Canadá, Estados Unidos e França ocupam o Haiti, mas eles repassam para o Brasil, e nas condições da ONU, para o Brasil coordenar a MINUSTAH, que é a missão de estabilização do Haiti, né? Da ONU, né? E o Brasil passa a coordenar isso. E aí tem algumas contradições nesse processo. Por exemplo, o general Heleno foi um dos coordenadores de lá, né? Coordenou a MINUSTAH e causou muitos problemas, inclusive, por lá. Ele não é bem lembrado no Haiti, até porque organizou um processo muito duro em Cité-Soleil, né? Depois ele acabou saindo, enfim. Mas é nesse contexto que o MST começa a discutir uma solidariedade mais popular, de povo para povo com os haitianos, que não seja essa militar que o governo brasileiro estava fornecendo, só uma cooperação na área da segurança. Então, o MST começa a organizar algumas viagens, mas as condições haitianas também bastante difíceis na época, e era para ter iniciado em 2007, e a gente só conseguiu chegar em janeiro de 2009. E aí fomos conhecendo o país, aprendendo o crioulo como primeira tarefa, né? O Haiti fala 2 idiomas, né? O francês e o crioulo, mas popularmente o crioulo é o falado no Haiti. Organizando as condições para desenvolver um trabalho mais a longo prazo. Tanto é que a nossa companheira Chá está aí hoje, já se passou
quantos anos? 18 anos, quase 16 anos da brigada, né, no Haiti. Então, é um período já de uma construção constante com os movimentos populares haitianos. E aí, em 2009, a gente foi, organizou, tentamos criar as condições para receber uma nova equipe, mas em janeiro de 2010 veio o terremoto, né, que foi muito impactante no Haiti. E foi um período muito difícil e de muita superação. Aí a Via Campesina, mais o MST, enviaram um grupo muito grande para lá. A gente ficamos em 30 e poucas pessoas naquelas condições haitianas, mas a gente conseguiu dar uma visibilidade nacional muito grande também para o nosso trabalho nas áreas de captação da água da chuva, de formação, de reflorestamento, né? O Haiti tem um problema ali com a questão ambiental, e também na área de produção de sementes, sementes de legumes. Então, a gente conseguiu viabilizar muitos trabalhos, e depois foi se colocando outros temas em pautas também no decorrer da brigada, mas foi um ano 2010 que aí, mais no final de 2010, tem o problema da cólera, né, que foi também um problema muito impactante, que foi disseminado também pelos militares, né, na água do rio Meie, que passa pelo centro do país, é um afluente do rio Lete Bonito, que é o maior rio do Haiti, e a população usa muito dessa água, né? Então, foi um período também muito difícil. O ano de 2010 matou muita gente, deixou muita gente infectada, porque ela matava se não buscasse tratamento até em 4 horas, né, de diarreia ou vômitos, né? Então, foi um período também de muita incerteza no Haiti. Mas aí, a partir de 2011, a gente conseguiu dar uma estabilidade melhor, diminuir o grupo de militantes que estavam por lá e manter os trabalhos. Mas o Haiti sempre foi isso aqui, um pouco para lá, um pouco para cá, né, Sim. no nosso trabalho. Muitas vezes foi bem, outras vezes a gente tem dificuldade justamente pela conjuntura haitiana. O Paulo citou a MINUSTAH, é um legado muito, muito, muito ruim que os militares brasileiros deixaram no país, uma ferida muito grande. E falando de ingerência, o país lida hoje, de novo, com mais uma ameaça de ingerência externa. Não para. Não para. Desde da dívida externa do século XIX até o início do século... As ingerências começaram no início do século XX. Até mesmo pela ditadura da família do Papa Doc, Baby Doc. E do Duvalier foi considerado o período mais sombrio do Haiti, que foi de 1957 até o começo dos anos 90, foi dominada por 2 déspotas tiranos. Inclusive, essa ditadura que era pró-Estados Unidos, pró-Washington, lidou com mão de ferro contra qualquer dissidência e, pior, Lucas, armou até os dentes aquele país. Claro. O Duvalier, o Papa Doc, ele tinha como forma de reprimir a oposição esquadrões da morte, grupos armados que tocavam o terror mesmo. E eles são a origem, os ancestrais das atuais gangues que, na última contagem, eram 280 gangues que atuam pelo país, né? Pois é, depois no governo do Aristide, o país viveu até uma certa esperança, com um governo um pouco mais progressista, né, de arejar um pouco a política institucional, mas, de fato, depois do assassinato do Jovenel Moïse em 2021, uma coisa ali marcante, né? Entraram no Palácio do Governo, assassinaram ele a queima-roupa, sangue frio. O país voltou a ser totalmente ameaçado pelos grupos armados. E hoje eu até queria chamar a Chá de novo para a discussão, para ela dizer um pouco melhor, né? Como é que é esse clima tem novidade aí com os também, grupos armados, e também, Chá, como é que os movimentos daí, como é que os haitianos estão recebendo essa notícia de uma nova missão? Nova ocupação, né, gente? Uma nova ocupação. Vamos falar as palavras corretas. Como está sendo classificada pela maioria dos movimentos, dessa vez liderada pelo Quênia, né? Um país africano que está sendo empurrado para uma missão no Caribe, assim, completamente descontextualizado, e que está sendo rejeitado completamente pelos movimentos haitianos, né? Inclusive, está sendo aprovada uma missão da Blackwater. Os mercenários que atuaram no Iraque, pelos Estados Unidos ali e tal. A ideia é se mandar 5.000 mercenários da Blackwater para promover segurança no Haiti, né? Chá, o que você tem a dizer a respeito disso? Vai vir mercenário aí do Blackwater para atuar aí no Haiti? É isso mesmo?
Então, primeiro tem pouca informação, na verdade. Tem muitos boatos que circulam, né? A gente acredita sim que esse contrato foi assinado com a Blackwater, mas também não tem detalhe de quando eles vão chegar, quantos exatamente vão chegar, quantos já chegaram. Às vezes diz, mas já teve ataque de drones, como assim? Tipo, um pouco a mesma coisa com essa atual transição que a gente tem das forças da ONU, né? Aliás, a gente teve, depois da MINUSTAH, teve desde 2023, que se chama a MAS, que é a Missão Multinacional de Apoio à Segurança, que era essa encabeçada por Quênia, principalmente com soldados quenianos, tudo isso financiado por potências imperialistas, né? Tudo isso financiado por Estados Unidos, França, Canadá, que são as mesmas potências que criam o caos no Haiti, né? Já começa tudo errado. Assim. Enfim, essa missão a princípio teria acabado, acabou agora em 1 de outubro, e substituíram ela agora por uma força de repressão das gangues, que vai ter na prática muito mais margem de ação. Ela já não precisa mais atuar ao lado da polícia haitiana, por exemplo. Pode ter mais autonomia, pode prender pessoas sem processo nem nada. Enfim, tem várias questões. Por isso que eu acho que foi muito importante que você trouxe agora, Rodrigo, essa questão das palavras que a gente usa. A gente está falando de ocupação, né? Ou até mesmo de invasão, de ingerência estrangeiras. A gente não está falando de resolver um problema, assim, na prática. Assim como quando a gente fala das gangues, a gente está falando de bandidos. Então tem muito também, houve pelo menos esse discurso de que as bandas armadas, os bandidos que estão atacando agora o Haiti, teriam alguma ideologia revolucionária, nada disso, não tem nada disso. A gente está falando de bandidos que estão atacando diretamente o Estado haitiano, as instituições do Estado haitiano e a população, e massacrando a população mesmo, e sem nenhuma piedade, assim. Então, e esses bandidos, o Haiti não fabrica armas. Esses bandidos que ganham dinheiro com o tráfico de drogas, o Haiti não produz drogas. Então, está falando de tráfico internacional. Esses bandidos eles são financiados, eles foram colocados lá por potências estrangeiras, né? E que agora chegam com uma tal de solução, que seria uma nova ocupação militar. Então, acho que tem essa primeira crítica de onde vem, né, de onde vêm essas forças da ONU, né, que financia elas, que são os mesmos que criam o problema. E tem uma constatação óbvia de que elas não estão resolvendo nada. Nem a MINUSTAH resolveu alguma coisa, a MAS resolveu alguma coisa, e nem as forças de repressão afegãs vão resolver alguma coisa. Não é nem a proposta delas. O caos continua no país. Então, essa é a primeira crítica. E, enfim, a outra coisa que tem que lembrar é que não se combate a violência e a insegurança com mais violência e insegurança. A gente teve um exemplo no Rio de Janeiro, recentemente, com a chacina. A gente sabe que isso não resolve absolutamente nada, que isso é só um banho de sangue, e quem vai acabar morrendo, quem vai acabar sofrendo mais com essas ocupações militares é a própria população. E isso que já está acontecendo foi desastroso com a MINUSTAH e continua sendo. Então, os movimentos sociais haitianos, populares, são absolutamente contra essas ocupações militares do Haiti, que são patrocinadas pela ONU, que na real são bancadas pelas mesmas potências que criam caos no Haiti. Isso é fundamental. Eu te imponho uma crise, eu te vendo uma solução, eu te vendo uma guerra, eu te vendo armas, e agora eu te vendo outra solução com mais arma e mais violência. É uma loucura, né? E eu ainda te impeço de se levantar. É isso. Eu crio toda uma narrativa para provar, para se tiver algum observador neutro, ele concluir que você é incapaz de determinar o seu próprio futuro. Você não tem condições, claro, nem psicológicas, nem físicas, nem contextuais, e você precisa de ser pajeado por alguém. Você precisa viver sob a tutela de outros. E quantos estão dispostos a fazer o que movimentos como o MST está fazendo, de levar tecnologia para a soberania alimentar, para plantar, para reestruturar o país de uma maneira solidária, né? E essa é uma crítica que se faz até à esquerda, porque a esquerda que costuma, com toda a justiça, defender valores como a independência palestina, quando chega no Haiti, não fala muito, não. É uma pauta que às vezes é um pouco negligenciada em alguns setores, né? E por quê? Porque se acredita que não existe esperança. Sim. É um doente terminal que merece cuidados paliativos apenas, ter pena, um pouco de compaixão, mas não esperança. E essa que é a grande diferença. O Haiti é um país que merece sentir esperança. Deve ter o direito de ser esperançoso. Qual mês que você foi para lá mesmo, Durão? Eu fui entre junho e julho. Quantos dias você ficou? Eu fiquei 10 dias lá. Desse ano, né? Foi 2025, sim. Sim. E a gente, desde então, vem apostando em uma série de matérias que mostram um pouco como essa articulação para
caluniar, para desesperançar a respeito do Haiti, ela é imposta. Uhum. Desde a religião, o voodoo, o idioma crioulo. É tão grande essa campanha Uhum. para a gente acreditar que o Haiti não tem jeito, que muita gente, inclusive da esquerda, acaba acreditando. Pois é, eu quero falar agora com o ouvinte, você querido e querido ouvinte que está acompanhando o estrangeiro e quer ver mais conteúdos como esse, não só aqui no nosso podcast, mas matérias no site, entradas no rádio, entradas no YouTube, você pode apoiar o Brasil de Fato. Exato, apoiar, inclusive a Chá que tá lá, né? Para ajudar a gente a manter a Chá da FOL lá, para ajudar a gente a enviar mais o Durão para o Haiti Opa! e para ajudar a gente a enviar nossos intrépidos repórteres para todos os lugares do planeta, acompanhar onde a notícia está acontecendo e trazer para você a visão popular que a gente precisa para acompanhar as notícias do Brasil e do mundo. Então, acessa aí apoia.se/Brasil de Fato. Você também pode apontar o seu QR Code aí para a tela, o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, e apoiar o Brasil de Fato com qualquer quantia que para você é pequenininha, garanto, mas que pra gente vai fazer uma baita diferença. Então acessa aí apoia.se/Brasil de Fato. Vem fazer parte aí do time que apoia o Brasil de Fato e apoia o jornalismo popular no Brasil. Eu quero chamar o Paulo de novo aqui para a conversa, Paulo, para te perguntar como é que a sociedade haitiana, os movimentos haitianos, os trabalhadores haitianos se organizam para resistir a seja a violência local, a violência interna, seja aos governos, né, historicamente constituídos ou tentativas de governo constituídos no Haiti, e seja as ingerências, as intervenções externas, né? Como é que a sociedade haitiana e os trabalhadores haitianos organizados se movimentam e resistem a essas investidas? O Haiti tem uma tradição de organização popular muito grande, né? Assim, desde do campo econômico, por exemplo, como é o caso das feiras, tem muitas feiras espalhadas pelo país, é uma forma das pessoas também produzirem e conseguir vender, comercializar e tal. E tem muitos movimentos populares também, quase todo o haitiana está em alguma agremiação, ou uma cooperativa, um movimento faz parte disso também. Então, eles têm mecanismos, né, de organização da sociedade. Do ponto de vista, digamos, um pouco dessa violência, o Haiti é um país pouco violento, posso usar esse termo, do ponto de vista da sociedade civil. Por quê? Os índices, ao menos quando eu estava lá, era super baixo, muito inferior ao Brasil. Porque o Haiti também tem alguns valores muito importantes que são pouco divulgados. Por exemplo, a questão do roubo praticamente não existe no Haiti. A população não é permitida uma roubar do outro. Tem um conceito de solidariedade popular muito grande. Mesmo com as dificuldades, sempre alguém vai te oferecer um prato de comida, um copo de água. Então, tem esse conceito de solidariedade muito alto no meio da sociedade haitiana. Então, esse campo, o que acontece hoje no Haiti? E não é de agora, mas há uma concentração da institucionalidade muito na capital, em Porto Príncipe. E como a Chá já mencionou aqui, esse território da capital, ele foi tomado em alguns pontos da capital, sobretudo as chegadas e saídas das rodovias nacionais, por esses grupos dissidentes, armados, enfim. E isso inviabiliza a população de ter acesso à capital, onde está concentrado basicamente o funcionamento do Estado haitiano. Porque o Haiti tem 10 estados, 10 departamentos, mas ele não tem um governo departamental. E esses estados não têm autonomia financeira, econômica, né? Aí tem os municípios, que têm os prefeitos e tal, mas também não tem orçamento. Então, isso dificulta muito, de fato, a vida da população haitiana. Mas, no interior, o Haiti profundo, como a gente se diz, ele segue funcionando, né? As pessoas seguem através da sua economia solidária, das feiras, dos seus movimentos sociais, o Haiti segue funcionando e de uma maneira, eu diria assim, pouco violenta, porque tem esse conceito da violência no Haiti. Claro que tem esses pontos aí, sim, que são pontos estratégicos, mas que o Haiti mais profundo ele segue
segue fluindo, né, como sempre fluiu. Exatamente, foi o que eu percebi quando estive lá, junto com a Chá, em junho, julho, um lugar extremamente pacífico. Eu senti isso, era a sensação que eu tinha de que podia se confiar nas pessoas, eu não senti nenhuma sensação de insegurança. Mas, Chá, volta para cá, explica pra gente politicamente o que está acontecendo. O Lucas falou que desde 2021 não tem um governo central, não tem um chefe do executivo, mas existe um governo interino que se comprometeu a realizar eleições, que tem uma rotatividade ali no poder. Explica pra gente melhor o que está acontecendo desde 2021 e o que se espera que aconteça nesse ano de 2026. Então, realmente politicamente está um caos só bem orquestrado, né, pelos Estados Unidos. Mas basicamente isso, desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse, depois foi o primeiro-ministro que assumiu, teve mais ondas de violências. Não é um acaso se essa violência das bandas armadas, das gangues, ela acontece principalmente nos bairros populares que mais têm consciência política, né, que mais vão às ruas para defender seus direitos. Então, é uma lógica de opressão também dos movimentos populares no Haiti através das gangues, né? Então, foi um caos maior ainda no país, até que o próprio primeiro-ministro pediu demissão. E aí veio a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e a CARICOM, principalmente, que é a Comunidade dos Caribes, meio que organizar no Haiti um governo interino, né? Que se está de Conselho Presidencial de Transição, CPT, que tem 9 membros, que foram, a princípio, escolhidos. Cada membro teria que representar um setor da sociedade, né? Seja um setor partidário, seja um setor empresarial, seja a sociedade civil, enfim. Só um deles foi indicado por movimentos populares mais de esquerda. E mesmo assim, a maioria desses movimentos romperam com ele depois, porque ele acabou não levando, né, a agenda que eles tinham proposto. Então, na prática, esse CPT está completamente respondendo às ordens da oligarquia do país e das elites, né? Tanto no Haiti quanto da diáspora. E obviamente, das potências internacionais também. Esse CPT ele foi formado faz agora 2 anos, quase, né? Com um mandato de 2 anos, na real, que devia acabar que deve acabar em fevereiro de 2026. Ele tinha 2 missões, que era, primeiro, restabelecer a segurança do país e organizar eleições democráticas, né? Que são 2 missões que vão junto, né? Não tem como ter eleição se não tem segurança. Ele falhou completamente nessas 2 missões, não fez absolutamente nada, a situação da segurança piorou no país desde que temos o CPT, e não tem nenhuma previsão de eleição até o fim do mandato dele. Agora eles acabaram soltando uma agenda de eleição que começaria em agosto de 2026, e ninguém sabe o que vai acontecer entre fevereiro e agosto, que seria o fim do mandato, e até as eleições 31 de agosto, né? E a gente nem sabe se vai ter essas eleições, na verdade, porque não é a primeira vez que eles dão uma data de eleição, que depois chega, né, aproxima a data e percebe que não tem condições para fazer eleições. E fora isso, estamos num contexto que não tem parlamento, todos os mandatos dos deputados acabaram, os mandatos locais também acabaram, então os prefeitos da cidade ainda continuam ali, mas na verdade eles já não têm mais legitimidade também. Esses dias eu estive numa cidade que se chama Plaisance, no Haiti também, que disseram que a prefeita da cidade está nos Estados Unidos, está morando lá, tranquilo. Assim. Então é mais uma situação que a gente está vivendo. Assim, tá? Não tem realmente poder legítimo atualmente no Haiti. Então as coisas acontecem, a população faz acontecer muita coisa, a população tem uma força muito grande, não só na solidariedade, como a gente falou, como o Paulo mencionou, mas também na auto-organização, né? Uma estrada está impraticável, as pessoas se mobilizam e vão consertando as coisas. E é isso mesmo que acontece. Mas o Estado está completamente ausente atualmente no Haiti. A autogestão, né? A cefalia do país impulsiona a autogestão popular. Né? Impulsiona uma coisa bonita. Exato. Um dos 3 alicerces da cultura haitiana, junto com o crioulo, o voodoo, é essa sensação de mutirão, de solidariedade, as pessoas fazem as coisas juntas. É bem palpável isso. Agora, Chá, se os movimentos populares, num primeiro momento, integraram esse comitê de transição e romperam com ele, hoje, qual que é a saída que os movimentos apontam para a resolução da crise? Quais são as propostas e as demandas dos movimentos organizados?
Por isso, não tem como separar a questão interna do Haiti com as questões internacionais, né, com a Uhum, ingerência. Então, eu acho que a grande pauta, assim, o que pedem os movimentos populares é a soberania, é claro. poder decidir o que vai acontecer com o país, que o povo seja soberano. Enquanto tiver uma ingerência dos Estados Unidos, da França, do Canadá, de outras potências, com ocupações militares, com acordos com as elites financeiras e política, não vai ter saída dessa crise. É simples assim. Então, os movimentos populares estão pedindo solidariedade internacional e não ingerência, que é muito diferente. Solidariedade, como o MST está fazendo agora no Haiti, solidariedade dos povos, solidariedade dos países do Sul. Vocês falaram muito bem o quanto a esquerda brasileira, mas também a esquerda latino-americana está completamente desconectada do Haiti, não se solidariza com o Haiti. Então, precisamos nos mobilizar em outros países também para apoiar o Haiti, para apoiar o processo popular no Haiti e para denunciar o imperialismo que está agora, desde sempre, agindo contra o Haiti. Então, acho que a grande pauta é a soberania, né? E, obviamente, Claro. parar com o massacre da população, fazer verdadeiras políticas sociais, verdadeiras políticas de segurança que não passem pelo massacre da população. Assim, né? São essas linhas. Pois é, né? Um cenário pouco promissor para o ano que vem, mas vai ter Copa. Vai ter futebol entre o Haiti e o Brasil. O Brasil que, apesar de ter causado demais com os helenos e tarcísios durante os anos entre 2014 e 2017, quando comandou a missão de paz da ONU na MINUSTAH, ainda continua sendo um país querido ali pelos haitianos. Realizaram aquele jogo da paz entre Brasil e Haiti, 2004, 2005, com o Ronaldinho Gaúcho, enfim. Foi um momento em que os haitianos gostaram. Eles são muito ligados no futebol também. Mas, Paulo, eu queria te pedir, então, antes da gente partir para o próximo bloco, suas considerações finais. Um minutinho aí para você se despedir desse tema do Haiti, a sua experiência, o que você está achando da situação atual. E então, por favor, suas considerações finais. Então, o Haiti é um país que, para mim, é o país mais apaixonante da América Latina, né? Bem, eu não conheço todos os países, mas é impressionante. Quem conhece o Haiti vai ficar impactado com o povo haitiano. Eu acho que a riqueza, o povo haitiano é um povo extraordinário. Eles, evidentemente, estão em festa, né? Porque eles vão conseguir enfrentar o Brasil numa Copa do Mundo. E eu estava acompanhando um pouquinho as notícias, eles dizendo: não, a gente está super contente de poder enfrentar o Brasil. Eu disse: gente, mas vamos lá. Seguimos torcendo pelo Haiti. Eu tive a oportunidade de acompanhar a Copa do Mundo de 2010 no Haiti. E realmente o povo haitiano é muito fanático pelo futebol brasileiro. É muito fanático. Eles choravam, se desesperaram quando o Brasil foi desclassificado da Copa do Mundo de 2010. Então, também é um momento de festa, de visibilidade para algumas coisas boas que o Haiti nos oferece, que o Haiti tem, da superação haitiana, de tudo isso, que muitas vezes não é divulgado, quase sempre não é divulgado pelos meios internacionais de comunicação. Mas é isso, o Haiti não há outro caminho a trilhar a não ser o próprio povo fazer suas escolhas. Não todas as missões da ONU, todas as missões de ocupações militares, toda a intervenção internacional ela foi fracassada no Haiti. Sim. Então, o único caminho é o próprio povo haitiano decidir pelos seus rumos. É isso que nós acreditamos. É na autonomia do povo haitiano e na soberania deles para resolver os seus problemas. É claro que a solidariedade tem que existir, Claro. o apoio internacional tem que existir, isso não tenha dúvida, mas não decidir por eles. Quem tem que decidir é a população haitiana. E é nisso que a gente acredita, e por isso estamos lá, por isso que o MST e outras organizações, o Brasil de Fato, com a correspondente, está lá justamente para dar esse apoio e essa solidariedade para que os haitianos não se sintam sozinhos. A última vez que eu estive no Haiti, eu conversei com um dirigente do movimento lá chamado Tete Collet, e ele falou: olha, nós não tem ninguém por nós, mas tem uma coisa, o maior movimento camponês do mundo está com nós, que é o MST, e isso nos fortalece. E aquilo me impactou, porque às vezes só o simples fato de você estar lá
já é acolhedor, já é simbólico para eles, né? Para eles nunca se sentirem sozinhos na trajetória, na estrada que eles precisam trilhar. Seguramente. E olha, que me perdoem meus irmãos e irmãs escoceses e marroquinos, mas tem que passar Brasil e Haiti nesse grupo aí, Durão. Seria lindo. Seria perfeito. Vamos invocar o voodoo. Vamos torcer muito para Canarinha e para a seleção haitiana, que vou pedir para a Chá descobrir o nome do mascote da seleção haitiana, e se não tiver, para a gente batizar a seleção haitiana, e a gente vai estar acompanhando muito essa Copa aí no ano de 2026, que vai ser nos Estados Unidos, cujo presidente é o rei do próximo bloco desse programa. Costuma ser, né? Que é o quadro Terra Plana. Vamos nessa. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Só uma correção, a Copa do Mundo vai ser nos Estados Unidos, mas também no México e no Canadá, então queria eximir aqui a Cláudia Sheinbaum desse quadro aqui, que ela é rainha, não brilha aqui na Terra plana. E o prefeito, né, também do Canadá. O prefeito do Canadá, você foi... irmãos canadenses, não fui eu que disse isso, tá? Eu só tô citando o presidente dos Estados Unidos. Muito bem, olha só, para você que tá chegando a primeira vez aqui, não sabe como é que funciona esse quadro aqui, é um quadro mais relax, é o nosso compromisso semanal aí com seus níveis de serotonina, pra gente dar um pouco de risada dos absurdos que acontecem com a gente. E hoje, como o episódio é especial, é temático, é um episódio de fim de ano, aqui no apagar das luzes de 2025, a gente vai trazer um Terra Plana temático, então, dos principais absurdos que saíram aí nos últimos tempos. E aí não tô falando nem dias, nem meses, nem semanas, tô falando de anos. Dos países aí inimigos, não afeitos, os países do norte global contra o Haiti, e dos absurdos que saíram também dos inimigos haitianos do próprio Haiti, né? Então a gente vai fazer um Terra Plana temático aqui. A história é repleta de absurdos. E eu quero passar para nossa estreante de hoje, então, Chá, diretamente do Haiti. Chá, o que você traz pra gente na sua estreia aqui no estrangeiro e na sua estreia aqui no Terra Plana também? Então, para falar em notícias absurdas, eu acho que se a gente olha toda a história dos 200 e poucos anos, 222 anos desde a independência do Haiti, tudo que fizeram os Estados Unidos, a França, a Europa no Haiti é beira o absurdo, né? Ultrapassa os limites do absurdo, né? Quando em 1915 os Estados Unidos chegam no país e simplesmente pegam todo o ouro do Banco Central e vão embora. Chocante, né? É ridículo! Não tem nem como, isso não é possível, né? Não é possível. Depois da ditadura, o povo haitiano elege um presidente que ele escolheu, que foi o Aristide, que vinha da teologia da libertação, que era uma liderança extremamente popular. E poucos meses depois, simplesmente, os Estados Unidos tiram ele de poder, porque eles não estão de acordo com isso. É um absurdo também. Então eu tive um pouco esse desafio, assim, de como é que eu vou achar uma notícia ainda mais absurda, né? Porque tudo que acontece no país, mesmo na atualidade, às vezes é tipo, meu Deus, a gente olha isso, não pode ser que isso aconteça, que o mundo continue não girando, né, capotando, que é plano, mas eu quis trazer uma coisa um pouco diferente, que é mais um recado, assim, para os grandes defensores, os verdadeiros defensores da Terra plana, e que, apesar de tudo que está acontecendo no Haiti, apesar de não ter realmente poder político em vigor, pelo menos legítimo, não ter parlamento atuando, eles continuam aprovando leis. Eles aprovaram uma lei este ano que é a legalização do aborto em alguns casos específicos, né? Que são parecidos com o Brasil, caso de estupro, caso de risco para a saúde da mulher e caso de incesto, eu acho. Essa lei entrou em vigor agora em 24 de dezembro de 2025, então um grande avanço progressista no país. E isso acontece num contexto... A gente não imaginaria que isso pudesse acontecer nesse momento no Haiti, principalmente porque não tem de luta popular nas ruas, né, dos movimentos feministas. Com certeza teve uma mobilização feminista por trás, nos bastidores, mas eu acho que é um bom recado dado aos imperialismos, a essa onda de conservadorismo que está acontecendo em todas as... O Haiti continua em pé e sem que ninguém entenda como essa lei foi aprovada, nem por que, se a gente olha o CPT, esse conselho presidencial, só tem uma mulher dentro, por exemplo, sem que ninguém entenda como isso aconteceu, e uma boa resposta dada pro Trump.
Eu aposto que você não vai ler isso na Reuters e nem na AFP. Seguramente. Essa notícia. É por isso que é bom ter você aí, Chá. Sensacional, Chá. Maravilha. Rodrigo Durão, o que você traz pra gente, camarada? Já que o tema é Haiti, eu vou trazer um comunicado que foi feito em 1983 pela agência dos Estados Unidos, que responsável pela doenças infecciosas, que Disease Control and Prevention, CDC, a agência dos Estados Unidos que fazia o monitoramento de doenças infecciosas. Em 1983, fazendo sua primeira comunicação oficial a respeito da AIDS, que estava crescendo, ela instituiu que existiam grupos de risco, os 4Hs. Homossexuais, hemofílicos, o terceiro, hemofílicos, homossexuais, enfim, o quarto era haitianos. Que loucura. Haitianos. Uma nacionalidade. Numa canetada, eles estigmatizaram todo um país, destruíram a indústria de turismo, e mesmo incipiente que havia na época, que quem em sã consciência vai no epicentro de uma doença que não tem cura, que mata. E estigmatizou todos os milhões de haitianos que viviam na diáspora naquela época, né? Lembrando que nos anos 80 a AIDS era um tabu infinito. E você ser considerado uma pessoa com AIDS era uma condenação a você viver um ostracismo social. E isso foi feito, Lucas. O curioso foi que essa sandice foi inventada com base em 5 diagnósticos que haviam sido feitos em 81, 2 anos antes, que 5 haitianos haviam sido infectados. Isso foi suficiente para eles dessa maneira absolutamente irresponsável, que parece uma atrapalhada cruel. Mas quando você vê todo esse contexto de difamação, você vê que não foi uma atrapalhada cruel, foi simplesmente mais um passo de um projeto que dura mais de 200 anos para convencer tanto você, como você, que está aí em casa vendo a gente, de que o Haiti não tem jeito, é inviável, né? É tudo de ruim. Seguramente. Eu vou para séculos mais recentes, especificamente ano passado, que comprova que o colonialismo ele segue com traços muito fortes. Emmanuel Macron, atual presidente da França, numa conversa ali com um desses premiers que passaram meteóricos aí no governo de transição, foi flagrado, vazou o áudio dele ali dizendo assim que os líderes haitianos eram imbecis porque forçaram a renúncia daquele então premier. Ou seja, falta de respeito. Qual é a pretensão de um presidente francês, classificando que sejam maus governantes, mas qual é a pretensão dele classificar as pessoas como imbecis? E a liberdade de fato, é uma pretensão colonial quase, né? Assim, a sensação de impunidade. Impunidade. Paulo, camarada, muito obrigado por estar aqui presente no episódio de hoje no Estrangeiro, episódio especial sobre Haiti. Volte mais vezes, queremos mais conversar contigo. E para quem vai ser o voto, escolha uma dessas 3 notícias absurdas aqui, por favor. Qual você acha mais absurda de todas? Todas absurdas. Mas eu vou ficar com a do Rodrigo. Por quê? Porque antes de eu ir para o Haiti, eu tinha essas informações também. Sim. E isso, inclusive, impacta o teu jeito que você olha a população haitiana, o teu jeito que você olha o mundo haitiano, as pessoas, o popular. E existem muitos casos lá. Então, desses contos, inclusive, de colocarem dinheiro, de inflar os números, de dizerem que as pessoas são tratadas e que, na verdade, não é, que não existe. Então, justamente porque lá no Haiti, só me dá um segundinho mais, tem muitas ONGs que atuam e elas angariam recursos fora com essas justificativas. E nessa área da saúde tem muitos casos desses e a população haitiana não é isso como a gente. Então, eu acho que eu vou ficar com esse absurdo da terra plana aí que o Rodrigo trouxe. Chá, muito obrigado, querida, pela participação aqui. Siga firme aí no trabalho, que a gente espera mais notícias suas. E quando sempre que puder, volte ao Estrangeiro, por favor. E Rodrigo Durão, muitíssimo obrigado por mais esse episódio e parabéns pela vitória no Terra Plana. Começando o ano bem, né? Pé direito. Feliz ano novo para você que tá vendo a gente.
Lembrando que o Estrangeiro é escrito por mim, Rodrigo Durão e Lucas Stanislau, com direção e produção de Letícia Holanda, edição e sonorização de Victor Martins, operação do switcher de Otávio Gabriel, com identidade visual feita por Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena e Lucas Stanislau, coordenação de redes sociais de Rafaela Cury, direção executiva de Nina Fidelis. Querido ouvinte, feliz ano novo e até a próxima. Até!